Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula do nosso curso Entendendo as Escrituras. A aula de hoje, como nós estamos comentando ao longo das aulas, e principalmente na terceira aula, nós iremos falar sobre os gêneros literários. Essa aula será dividida em duas aulas, duas partes. Na primeira parte, nós iremos tratar sobre os fundamentos mais gerais e profundos a respeito dos gêneros literários e para o entendimento de um texto. E depois nós iremos tratar de forma muito específica dos gêneros literários que aparecem nas escrituras, à luz daquilo que nós falaremos dos gêneros de um ponto de vista mais geral. Nós estamos na quarta aula. Até então, as três primeiras aulas, o que nós estudamos? Primeira aula, nós estudamos sobre os conceitos de palavra de Deus, inspiração e inerrância. Na segunda aula, nós estudamos sobre a autoridade bíblica e a revelação. E na terceira aula, nós estudamos sobre os sentidos da Escritura. Se você não assistiu nenhuma das três aulas, recomendo que você assista as três aulas, que elas são importantes. Nós estamos fazendo uma construção hermenêutica, de exegese, de pressupostos para entender a Escritura. Antes mesmo de entrar no texto propriamente dito, nós estamos fazendo um aprofundamento daquilo que nós consideramos como pressupostos fundamentais. Hoje nós vamos falar sobre os gêneros literários. Então nós vamos falar nesta aula de dois pontos. O primeiro ponto, que é uma introdução geral e uma introdução até mesmo metafísica, ontológica dos gêneros literários. A primeira questão que surge quando nós falamos de gêneros literários é que algumas pessoas dizem que não existem gêneros literários, que só existem textos isolados, pessoas escrevem e ali algumas coisas são semelhantes às outras, mas que não existiria gêneros literários, regras gerais que estabeleceriam formas textuais. E que essas regras gerais, dependendo de quem admita que elas existam, seriam apenas regras criadas, arbitrárias, não tendo nada a ver com o próprio texto ou com algo anterior ao texto. Isso faria com que nós juntássemos esses textos, esses possíveis textos de gêneros diversos, de acordo com características que fossem predominantes nos textos, e nós teríamos aquilo que seria um gênero literário. Então nós teríamos a primeira opção, que não há gênero literário, são obras individuais, totalmente independentes e não havendo nenhum tipo de conexão entre obras diversas. Há um segundo, que há a possibilidade de existir gêneros literários de um ponto de vista muito arbitrário. Admite-se que não existe um gênero literário, não existam regras por detrás dos gêneros, mas admite-se que nós podemos encaixar esses textos de acordo com algumas semelhanças e que nós notamos no texto que algo é muito semelhante ao outro em algum aspecto, e esse aspecto é considerado fundamental, e logo nós estabelecemos isso como gênero literário. E tem a terceira opção, que é, de fato, que diz que há gêneros literários e que as obras literárias, tanto a obra bíblica, os livros sagrados, trechos dentro dos próprios livros sagrados, seguem as regras dos gêneros literários. Então, no primeiro momento, no ponto de vista da construção de um gênero literário, de um texto, a pergunta fundamental é se há um esquema de possibilidade geral para que alguém possa expressar determinadas coisas usando esse esquema, e esse esquema se adequa melhor a determinadas coisas que nós queremos expressar. Por exemplo, se nós queremos expressar um oráculo, né, uma fala que vem diretamente de Deus,
que o profeta fala, mas vem diretamente de Deus. Certamente você já participou da Santa Missa e notou lá algumas passagens do Antigo Testamento que o profeta está falando, alguém está falando e termina às vezes dizendo assim, oráculo do Senhor Deus. Então é uma palavra que vem direto de Deus, né? É Deus que fala, sai da boca de Deus. A pergunta seria se esse tipo de texto, que a gente chamaria agora, né, do oráculo, por enquanto usemos esse termo, o oráculo de Deus. Existe um gênero literário próprio que seria melhor, que expressaria e teria a força de expressão adequada para esse tipo de texto, ou a gente poderia usar qualquer coisa, como se fosse uma narrativa. Será que, por exemplo, o profeta que diz que o Senhor manda fazer tal coisa, e fala isso na primeira pessoa, como o próprio Deus dizendo, e termina como um oráculo do Senhor, se isso tem o mesmo impacto do que dizer que eu estava lá no monte e Deus mandou dizer que ele quer, narrando numa terceira pessoa, que ele quer que faça uma coisa ou outra. Percebam que nós estamos num gênero literário mais narrativo, outro não é narrativo, e a força muda, realmente muda. Quando Jesus, por exemplo, vai contar, depois a gente vai ver, né, o gênero literário que se adequa à parábola. Se Jesus contasse o texto, né, da parábola, como ele contou, fazendo uma transposição para uma exposição, olha só, o próximo da pessoa é assim, 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 assado. Talvez não tivesse o mesmo impacto que tem quando a gente ouve uma parábola. O impacto, por exemplo, imaginativo já não teria, né? Então, o gênero literário tem uma força. Ele tem uma possibilidade de expressão e determinados assuntos se encaixam melhor nisto do que outros. E nós percebemos que situações na Escritura que se referem às mesmas coisas, narradas de formas diferentes, contadas de formas diferentes. Seja por uma narrativa, seja por uma narrativa mais poética, seja por um salmo, que é uma narrativa extremamente diverso, né? Metrificada, e seja numa carta, que é um outro gênero, nós percebemos que há uma expressão. Ao mesmo tempo, o assunto, né, ele pode ser, possibilidade, ele pode ser dito de diversas maneiras, a notar pela intenção do autor. E nós iremos tratar da intenção do autor na próxima aula de gênero literário, mas nós iremos tratar disso. Então a gente percebe que os gêneros literários, eles têm uma força. E a pergunta inicial, se há gêneros literários ou não, é se essa força ela existe de fato, ou se ela é só uma projeção nossa, ou se ela é uma criação nossa ao estabelecer determinados tipos de regras, conectivos e por aí vai, em um texto e um gênero literário. Então, nós percebemos, olhando para os textos e civilizações que nunca se comunicaram e que escrevem gêneros que nós consideramos semelhantes ou os mesmos gêneros, né, dependendo da posição, que esses gêneros eles existem de fato. Eles são como esquemas de possibilidade que antecedem e existiriam independentemente se alguém escrevesse ou não um texto, se alguém contasse uma história ou não, se alguém produzisse um texto ou não. Eles existem à semelhança das leis da lógica. As leis da lógica, elas não existem do ponto de vista material, mas elas existem. De fato, elas têm uma existência, e não é uma existência de projeção mental humana, mas elas existem de fato, e as coisas, os raciocínios, as argumentações são montadas tendo essas leis por base. Então, os gêneros literários são esses esquemas de organização dos textos e eles vão delimitar. Cada gênero literário tem característica que vai delimitar a invenção do autor, o texto que o autor vai escrever. Então, o gênero literário, quanto mais específico, né, a gente pode avançar, mas se a gente pegar o gênero literário parábola. O gênero literário parábola,
ele delimita a forma como o autor vai escrever. Não há possibilidade de fazer exposições numa parábola. Em momento algum, Jesus faz assim, coloca na boca das personagens das parábolas exposições teológicas. Ele narra a história. Ele narra a história nesse gênero chamado parábola. Tem uma intenção, obviamente, e essa intenção nós vamos falar de novo, mas nós notamos uma intenção. Qual a intenção do Cristo quando ele narra pelo gênero parábola? Essa intenção, ela se adequa melhor a esse gênero, por isso ele foi escolhido, e esse gênero, então, por se adequar melhor a essa intenção, ele tem uma força de expressão que está na mesma linha da própria intenção. E nós notamos que quando há um descompasso, não é o caso da escritura, mas de um texto, é que o autor tinha uma intenção e ele não sabe a diversidade de gêneros, ele escolhe um gênero aleatório. Ao escolher esse gênero aleatório, faz com que ele iniba a força de expressão e a adequação entre intenção, texto e expressão. Então nós percebemos então que há isso tudo no gênero literário. Quando nós falamos de gênero literário, nós estamos falando de coisa que o ser humano faz, né? Linguagem humana, nós estamos falando de linguagem humana. E a linguagem humana, então, ela tem como lugar de surgimento o mundo da própria experiência humana. O ser humano tem experiência, ele organiza essa experiência na sua imaginação, depois, dependendo dos casos, na própria inteligência, e expressa isso. Expressa. O mundo da experiência humana, ele tem condições importantes, né, que é a condição de tempo, as coisas acontecem em determinado momento, espaço, elas acontecem em um determinado lugar, e ela tem uma extensão, ela tem uma quantidade, que a gente pode dizer pelo próprio quantidade de espaço que ocupam, quantidade de tempo. Nós vamos entrar nessa discussão metafísica, mas acontece. São situações diversas, né? A extensão não é a mesma coisa, a extensão de quantidade não é a mesma coisa da extensão espacial nesse caso. E, por conta disso, nós percebemos que os gêneros vão, em determinado momento, quando eles se aproximam mais da parte temporal, foca na parte temporal, ele se afasta um pouco do espacial e isso cria um gênero. O contrário também acontece. Mas a gente percebe que na narrativa, nos textos criados pelo ser humano, a gente vai notar isso na escritura também, os textos eles têm uma continuidade, eles têm uma noção de interrupção, não interrompem, é contínuo, ou eles são descontínuos. E nós notamos isso em dois gêneros literários mais abrangentes, que nós vamos notar na escritura. A escritura vai estar com esses dois gêneros literários mais abrangentes. Quando a gente fala gênero parábola, nós estamos especificando cada vez mais dentro desse esquema geral de gênero, que é o verso ou a prosa. Se a gente pegar um texto, por exemplo, no Evangelho de São João aqui, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, aí tem aqui uma observação sobre Jesus e os discípulos, que não era Jesus que batizava, mas os discípulos, deixou a Galiléia e retornou, deixou a Judéia e retornou a Galiléia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicá. Então você vê que tem uma continuidade. Isso é uma narrativa. Isso é um texto em prosa. Quando nós, porém, abrimos em textos que a gente chama de literatura sapiencial, mas com foco, por exemplo, no Salmo, né, no livro dos Salmos, no livro do Eclesiastes, a gente percebe que o que é falado, ele é muito mais descontínuo, eles são gotas que são derramadas, e tem a questão do verso, a questão da métrica, e eles têm uma força diferente. O Salmo, por exemplo, né, o Salmo 21 aqui,
diz assim: Senhor, o rei se alegra com a tua força, e como exulta com tua salvação. Concedeste o desejo do seu coração, não negaste o pedido de teus lábios. Pois tu o precedes com bênçãos felizes, cinges com coroa de ouro sua cabeça. Ele te pediu a vida e tu a concedeste. Dia sem fim para sempre. Então a gente vê que não tem uma continuidade temporal de narrativa que o espacial não está presente. É descontínuo. É verso, né? Salmo é verso. Então a gente percebe que tem prosa e verso. São os gêneros mais gerais possíveis. Então a gente nota que os versos têm essa ideia descontínua e a prosa tem a ideia de fluir. O texto vai fluindo e não volta. O salmo pode retomar, volta, tem uma melodia ali e tudo mais. Isso é uma característica que vai ser notada no texto bíblico. E quando a gente olha para os textos, a gente percebe que há uma força simbólica. Né? Por que os textos do Salmo não são contados em história? Porque tem uma força quando é narrada numa história e quando ele é cantado no Salmo. Então a gente percebe essa diferença. O verso, ele é tratado, né, como uma coisa que vem mais do alto, uma coisa que tem uma expressão mais divina. Isso tem a ver com falas mais cadenciadas, com melodias, e falas dependendo das personagens, com anjos, né, os oráculos, o próprio Deus e tudo mais. A prosa é mais a fala cotidiana do ser humano, né? E isso inclui o ser humano falando, inclusive. Quando tem uma narrativa, tem um ser humano falando. E a gente percebe que há, então, uma ideia circular nos gêneros literários mais gerais, verso e prosa, e que, nesse símbolo, nós percebemos que do círculo menor, são círculos concêntricos, né, com o mesmo centro, do círculo menor emanam raios, e esses raios dão a ideia de continuidade. Um raio sai e continua. Essa é uma característica da prosa. Então, vai se expandindo dos círculos concêntricos com raios, esses raios dando a ideia de continuidade. Mas o círculo concêntrico, o círculo maior que abarca o círculo menor, ele não tem uma linha de continuidade, ele é um salto, mas ele engloba o anterior, mas é um salto, é descontínuo. E isso mostra que há uma descontinuidade entre os círculos, mas há uma ideia de que uma abarca o outro, não numa linha temporal, e essa é uma das características dos versos, né? Então, os versos têm uma noção vertical, né? É como se as coisas viessem do alto, viessem dadas fora da realidade humana, e por isso não é da prosa, não é contínua, mas vem de cima, necessita inclusive que seja trabalhado, e a gente percebe que na própria história da literatura, né, seja a literatura bíblica ou a literatura universal, que a linguagem cotidiana é a linguagem da prosa. Né? E quando vai falar de coisa elevada, canta-se uma poesia, canta-se um verso. Porque é elevado, então vem do céu. Então, porque não é da continuidade, mas é uma interrupção, uma elevação. Então a prosa tem essa coisa da continuidade e o verso da descontinuidade. Esses fundamentos aqui, né, dessa primeira parte, são importantes porque quando nós formos olhar os textos da Escritura, a gente precisa ter isso na cabeça. Mas só de ter isso já apresentado para nós, a gente já começa a abrir um horizonte para perceber alguns textos que vêm até nós. Nós estamos falando de fundamentos mais gerais, fundamentos ontológicos, metafísicos e por aí vai. Muito bem. Esse é o primeiro ponto da nossa aula de hoje. No segundo ponto, eu gostaria de falar de tipos gerais de personagens que nós podemos encontrar nos textos sagrados. As personagens agem nos textos sagrados e a ação tem força, né? A ação deles.
E elas podem ser classificadas por pelo menos 4 tipos. O primeiro tipo é o chamado tipo irônico. Quem que é a personagem de tipo irônico num texto bíblico, por exemplo? Né? O que é geral e num texto bíblico? Nós notamos que no texto que tem uma personagem de tipo irônico, ele não entende o que está acontecendo. Se ele não entende, ele não pode querer, né, agir de acordo com o que ele entendeu, e ele não pode submeter as próprias paixões àquilo. Ele está abaixo da própria situação que acontece. Aqui a gente tem um exemplo que é o mais gritante no texto bíblico, de personagem de tipo irônico, que é Pilatos. Você vê que na narrativa da paixão de Jesus, o Pôncio Pilatos não sabe muito bem o que está acontecendo. Ele não entende o que está acontecendo. Ele está abaixo daquela situação. Ah, não, mas a gente pode argumentar, não, mas ele entende ali como se fosse uma revolta. Não, mas não é isso que está acontecendo. Se não é isto que está acontecendo, ele não entende. Ele está abaixo dessa situação. A gente percebe, por exemplo, quando ele fala com Jesus, eu tenho autoridade para te libertar. Jesus fala, não tem não. Quem tem autoridade vem do céu e essa não foi te dada. E ele não entende, não consegue equacionar. Jesus fala da verdade, ele pergunta quem é a verdade, o que é a verdade. A verdade está na frente dele, ele não percebe. Então ele está abaixo da situação. A gente percebe outro caso também que é um difícil que as pessoas não entendem, não percebem isso. A gente vai estudar isso aqui e vai ficar mais claro para a gente perceber. O homem que chega perto de Jesus e pergunta para ele quem que é, o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Jesus responde assim, cumpre os mandamentos, né? Quais são os mandamentos? Amar a Deus e o próximo. Quem é o meu próximo? Jesus conta então a parábola do bom samaritano. Chega no final da parábola, Jesus pergunta para ele assim, quem é o próximo? A resposta dada por ele, ela pode ser a mesma resposta que nós vamos dar. Isso demonstra que nós estamos lendo o texto como se fosse um tipo irônico, que não está entendendo o que está acontecendo. A resposta é assim, o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes é quem ajudou. Colocou no burro e levou para a hospedaria. Jesus não chega e fala assim, muito bem, você acertou, está tudo certo. Jesus não responde assim. Jesus diz assim, vai então e faça o que você achou que deve ser feito, né? Como você entendeu. Mas não que era certo, né? O próximo ali naquela narrativa não é o samaritano, né? Até porque o samaritano é interpretado como o próprio Cristo. Mas o próximo é o dono da hospedaria. Isso causa um certo impacto. Nós vamos falar disso depois, né, quando a gente entrar no texto do Evangelho de São Mateus. Só para a gente notar que aquela personagem do texto que pergunta para Jesus quem é o próximo e responde daquela maneira, era um fariseu, um doutor da lei. É um personagem de tipo irônico, ele não entende o que está acontecendo. E a gente precisa notar isso num texto, porque isso aqui é fundamental para entender qualquer texto. A mensagem só vai chegar até nós se nós entendermos a força dos gêneros literários, principalmente de forma geral, prosa e verso, e se nós entendermos como que funciona as personagens no texto, o tipo irônico. O tipo imitativo baixo, ele é aquele que compreendeu a situação. Ele não está aquém da situação, né, do ponto de vista da intelecção. Ele não está, ele entendeu. Mas ele não consegue agir, não sabe como agir. Ele está impotente de alguma forma. Ele não é um completo, porque ele entendeu, mas ele é um impotente de alguma forma. Você vê, por exemplo, naquela passagem no Horto das Oliveiras, que Jesus começa a narrar novamente sobre a morte dele, Pedro toma a palavra, São Pedro toma a palavra e diz o quê? Senhor, eu vou contigo até a morte. E aí Jesus fala para ele assim, Pedro, antes mesmo que o galo cante 3 vezes, você me negará. Pedro entendeu o cenário, mais ou menos, do que estava acontecendo com Jesus. Mas ele não sabia. Por quê? Ele não sabia como agir. Por quê? Porque quando ele se vê diante de uma empregada que o acusa de ser discípulo de Jesus, ele nega. Ele não sabe como agir ali. Tanto que cai em desespero depois, né, se arrepende e tudo mais.
Então a gente vê um tipo imitativo baixo. O imitativo elevado, a gente percebe que a pessoa que entendeu a situação e até age conforme o que ela entendeu. Mas ele não consegue superar a situação. Ele consegue ir além da situação. A gente percebe aqui, por exemplo, a passagem do jovem rico. Ele entendeu muito bem o que tem que fazer para herdar a vida eterna. Ele já pratica mais ou menos aquilo. Jesus faz, então, um convite que ele supere a situação que ele está. E ele não consegue. Ele declina. E vai embora, triste. Então também é um tipo de personagem que a gente nota. E por fim, nós notamos o tipo lendário, mítico, que é atribuído muito àquele que entende, tem a vontade ordenada e as suas paixões ordenadas, está acima da situação. É dito como, por exemplo, um deus, né? Mas a gente tem situações, por exemplo, quando Moisés vai ao faraó e ele faz o que ele faz com o faraó, ele transcende aquela situação. Jesus, quando está no Monte Tabor e transfigura, se transfigura diante dos discípulos, isso também é um fator importante nesse cenário de tipo lendário. Muito bem. Se você gostou dessa aula, sei que é uma aula um pouco mais complicada, um pouco mais teórica, do ponto de vista de estar pressupondo algumas coisas antes de entrarmos nos gêneros da escritura, mas é uma aula fundamental. Se gostou, se inscreva aqui abaixo, curta esse vídeo, compartilhe, comente aí as suas dúvidas e a gente volta na próxima aula, na quinta aula, que nós iremos tratar novamente dos gêneros literários, mas agora nós iremos tratar das especificações de gêneros literários na Sagrada Escritura. Iremos falar um pouco também sobre as intenções do autor. Um abraço e até a próxima aula.